Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Amém? Estamos aqui na comunidade cristã batista de Registro. Hoje é sexta-feira, 4 de julho de 2014. Nosso endereço é na rua Peru, número 15, Vila Ribeirópolis, em Registro. Agora são 8 horas e 20 minutos. Estamos aqui falando a respeito de autoridade espiritual. Esta é a nossa terceira aula e nós temos como base a Bíblia Sagrada, né, que é o nosso livro para entendermos as coisas espirituais, e temos também o livro Autoridade Espiritual, Guerra Espiritual, Diretrizes para a Igreja do século XXI, de minha autoria, que nós temos como base também para estas aulas. E nós estamos, como já disse há pouco, na nossa terceira aula. Antes de nós iniciarmos, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos conceda o entendimento da palavra. A Bíblia fala em Lucas capítulo 24, versículo 45, que o Senhor Jesus concedeu entendimento aos seus discípulos para que eles compreendessem a palavra. Vamos orar? Feche os seus olhos. Amado Deus, soberano e eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado pela tua presença neste lugar, muito obrigado pela vida de cada irmão presente aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que nos assistem pela internet. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós iremos aprender a respeito da tua palavra. Nos dê, Senhor, pedimos o entendimento para que compreendamos o teu propósito. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos hoje, irmãos, falar terceiro capítulo, né? Como referido na semana passada, nós vamos falar a respeito da origem do mal e a queda do diabo, né? É importante. E nós temos como base, hoje, iniciamos em Isaías, capítulo 14, quem tem a Bíblia, quem está em casa, vendo pela internet, pode abrir a Bíblia, no capítulo 14, do livro de Isaías, no Antigo Testamento, para que nós compreendamos aquilo que nós vamos aprender. Enquanto você abre e localiza aí o texto, deixa aberto, nós vamos entender melhor isso. Nós precisamos entender uma coisa, né? Nós temos a respeito, ao longo da história da humanidade, nós temos uma pergunta, uma interrogação que sempre persegue as pessoas, né? A origem do mal, né? Aonde tudo começou? Quem é o precursor do mal? Quem iniciou o mal? O que é o mal nesta terra? O que é o mal no mundo espiritual? A princípio, nós precisamos entender uma coisa. Existe ao longo da história humana muitos livros que foram escritos, antigos, atuais, ao longo da história. E muitos livros tentam explicar a origem do mal, tentam referir-se a divindades, a uma mitologia. Nós temos, como cristãos, né, nós temos por base a Bíblia Sagrada, que é composta por 66 livros. A Bíblia foi escrita no período de 1600 anos, por 40 escritores diferentes, desde Moisés, que foi o autor do primeiro livro. O primeiro livro da Bíblia, embora muitos pensem que é Gênesis, não é Gênesis. O livro mais antigo da Bíblia é Jó. Moisés escreveu Jó e depois, sim, os 5 primeiros livros da Bíblia, iniciando por Gênesis. E o último livro da Bíblia a ser escrito, né, primeiro, voltando, referindo-se a isso, Moisés escreveu isso há muitos séculos antes de Jesus nascer, provavelmente 1500 ou 1600 anos antes de Cristo. E o último livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Apocalipse, escrito por São João, apóstolo de Jesus, que escreveu por volta do ano 96, mais ou menos, perto do ano 100 da era cristã, do nosso tempo, século I. Foi o último livro. Porque nós dizemos que a Bíblia tem 40 escritores aproximadamente. É interessante que desses 40 escritores, todos eram israelitas, todos eram judeus. Apenas um, quase todos, quase todos, apenas um não era judeu, era de origem grega. Quem é esse escritor? É o escritor do livro de Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas. Lucas, o médico amado, referido por Paulo nas suas cartas, né? Lucas é o único escritor que não era judeu, era de origem grega. E é importante nós entendermos então que a Bíblia tem aproximadamente 40 escritores, mas nós dizemos que ela tem um único autor. Quem é o autor da Bíblia? É o Senhor Deus, é o Espírito Santo, né?
É interessante que a Bíblia, dentro desses 1500, 1600 anos que ela foi escrita por gerações que nunca se conheceram, pessoas que nunca conviveram entre si. Alguns conviveram, outros não, mas ela tem uma harmonia perfeita, né? É interessante. Muitas pessoas acham que a Bíblia é um simples livro, um livro de história antiga, né? Muito bem preservado, diga-se de passagem, né? Prova disso é que os escritos do Mar Morto, encontrado em 1947 em Israel, que contém praticamente quase todo o Antigo Testamento, ele tem intacto, né, vários livros da Bíblia, exatamente na versão que nós temos hoje. Os escritos do Mar Morto têm aproximadamente 2.000 anos. Então nós precisamos entender uma coisa. Muitas pessoas debatem ao longo da história o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é aquilo que Deus escreveu para a humanidade. Nós partimos de uma premissa, nós partimos de um princípio, de que Deus é eterno, né? Que Deus, ele é extraordinário, ele é eterno. Então as pessoas perguntam assim: Deus teve início, né? Deus teve um princípio? Porque a humanidade, o nosso entendimento, a mente humana é tão finita que nós não entendemos muitas vezes, né? Nós não temos compreensão do que é Deus, né? Nós estamos habituados na nossa vida, tudo na nossa vida tem um início, um meio e um fim. Isso é fato. Tudo na nossa vida é assim. Deus não. A Bíblia fala no Salmo 90 que de eternidade em eternidade Ele é Deus. Deus sempre existiu. Ele sempre existiu. Nós falamos um pouco a respeito disso na primeira aula. Deus sempre existiu, né? E eu dei esse exemplo que eu vou dar agora. Nós temos um exemplo assim para nós entendermos. São os números, né? Se você começar do zero, a partir do zero, 1, 2, 3, 4, você vai para 1000, milhões, bilhões, trilhões e assim por diante. É infinito. Do outro lado a mesma coisa, né? 0, menos 1, menos 2, menos 3 e vai embora. É uma coisa infinita. Deus é infinito. A Bíblia fala que Ele não tem princípio, dias e nem fim. Deus é eterno. E dentro desse período da eternidade, né, dentro desse lapso da eternidade, houve um início da criação. O início da criação. E o início de tudo foi muito antes do crescimento, da criação da terra, né? O Senhor Deus criou a princípio o reino espiritual. O reino espiritual. É isso que nós precisamos entender. Então, precisamos partir dessa premissa, que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que é a palavra de Deus? Porque Ele é o autor. Embora Ele tenha usado seres humanos, mas Deus é tão soberano, né? Qual é a característica para alguém ser Deus, um Criador? São 3 características, 3 atributos, 3 qualidades que um ser, que um ente precisa ter para ser Deus. E somente um único ser em todo o universo preenche essas características. Ele precisa ser, primeiro, onisciente, quer dizer, ter todo o conhecimento, ser a única fonte de todo o conhecimento. E esse ser é o Senhor Deus, o Senhor Jeová. O segundo atributo para ser Deus é ser onipotente, né? Quer dizer, a fonte de todo o poder. Deus é o único ser que é detentor de um poder infinito. Somente Ele. E a terceira característica é ser onipresente. Quer dizer, ter a incrível capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Somente o Senhor Deus tem esta capacidade. Então Deus, ele é tão extraordinário, Ele é tão brilhante, não há adjetivos em linguagem humana não há adjetivos que são capazes de qualificar, né, de dimensionar a grandeza, a grandiosidade de Deus. E dentro dessa sua infinita grandiosidade, sabedoria, poder, Ele permitiu que estivesse na Bíblia apenas aquilo que Ele quis que estivesse. Ele direcionou ao longo da história. Embora a Bíblia tenha sido escrita por seres humanos, foram escritas por homens inspirados por Deus. E Ele permitiu que somente estivesse na Bíblia, na palavra dele, aquilo que Ele queria, né, que estivesse. Nem mais e nem menos. Porque Ele é tão soberano e tão extraordinário que ao longo da história Ele cuidou disso, né?
Nós temos hoje muitos livros que aparecem, que são chamados livros apócrifos, que são livros que têm um grande valor histórico, livros antigos, escritos na época da Bíblia, mas que não fazem parte da Bíblia. Não são livros inspirados pelo Senhor Deus. Então esses livros eles estão fora do cânon da Bíblia. O cânon é um conjunto de livros que são divinamente inspirados que formam a Bíblia. Estão fora disso. Então Deus é tão extraordinário que Ele permitiu que somente estivesse dentro da Bíblia aquilo que Ele queria. Aí, assim, só abrindo um parênteses, ao longo da história muitas pessoas alegam que existem contradições, que existem certas coisas, certas inconsistências na Bíblia, mas assim, interessante, quando você pesquisa, muito interessante, principalmente em Israel, a arqueologia de Israel é muito desenvolvida, a Universidade Hebraica de Jerusalém tem muitas descobertas recentes, muitas coisas que a Bíblia relata de forma histórica, científica, têm sido descobertas pela humanidade, hoje, confirmada cientificamente, que a Bíblia está correta, a respeito da localização de povos, a respeito de fatos científicos, de uma maneira geral. O exemplo disso é a respeito da redondeza da terra, que nós falamos na primeira lição. Isaías, no mesmo livro de Isaías, que nós vamos ver daqui a pouco, no capítulo 40, a Bíblia fala que o Senhor está sentado sobre o globo terrestre. Isso foi escrito há 2.800 anos atrás. O ser humano descobriu que a Terra é redonda alguns séculos atrás, que achava-se que a Terra era chata. Então, só um exemplo: a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é soberana, ela é aquilo que tem que ser. Muitos escritos antigos confirmam isso. Existem várias coisas que a gente aprende que confirmam a historicidade, a veracidade e a autenticidade da palavra de Deus. Eu estou só discorrendo a respeito de algumas coisas para a gente entender. E a Bíblia fala a respeito da origem do mal. Nós temos, como cristãos protestantes, quer dizer, como cristãos evangélicos, nós temos uma única fonte de fé, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa fonte de fé. Para um cristão, aquilo que está na Bíblia é aquilo que é a fonte da nossa fé. Aquilo que está fora da Bíblia, livros, vídeos, qualquer coisa que seja feita por homens, a gente considera, mas a gente sempre tem que confrontar com a Bíblia. Quando a gente confronta um escrito, uma mensagem, um artigo, qualquer que seja, uma palavra com a Bíblia, e isso vai de encontro, a Bíblia vai contra a Bíblia, nós chamamos de antibíblico. Nós ficamos então com a palavra de Deus. A Bíblia nos dá diretrizes, então precisamos entender isso. E a Bíblia fala em Isaías capítulo 14 a respeito da origem do mal. A partir do versículo 12, a Bíblia nos diz o seguinte: como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste cortada por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei, e contudo, versículo 15, contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra, e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que não abria casa de seus cativos, todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua porta. Porém tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos, atravessados a espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Esse é um trecho de Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 19, que se refere ao diabo. E ele é uma sequência daquilo que está em Ezequiel. Quem quiser acompanhar, está em Ezequiel capítulo 28. Agora o segundo trecho, nós vamos ler os dois trechos da Bíblia, e aí nós vamos então entender aquilo que ela está nos dizendo. Ezequiel capítulo 28, Antigo Testamento, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o centro da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro.
Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Veja só, o dia que foste criado. Versículo 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis de Cus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, nunca mais subsistirá. Ezequiel, capítulo 28, versículos de 11 a 19. Aqui explica a criação. Então nós podemos entender o seguinte, irmãos: antes de criar a terra, antes de criar qualquer coisa neste mundo material, nós precisamos entender que Deus fez um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual ao nosso redor. Esse mundo espiritual, embora nós não constatemos com os nossos sentidos, com a nossa visão, com a nossa audição, com o fato, o tato, o paladar, nós temos fato, né? Temos essa convicção de que o mundo espiritual existe. Há um mundo espiritual ao nosso redor. Nós precisamos compreender então que este mundo espiritual existe e ele é extremamente organizado. Extremamente organizado. Deus criou o mundo espiritual com princípios muito organizados. Embora a gente não veja, o mundo espiritual está ao nosso redor e ele se movimenta, ele trabalha. É isso que nós precisamos entender. Deus criou o mundo espiritual, Deus criou o céu. E junto do céu ele criou anjos, né, de forma geral. E a hierarquia celestial possui 4 classes que a Bíblia nos ensina de anjos, que são querubins, serafins, arcanjos e anjos, né? Deus criou essa classe. E cada classe desses anjos possui uma incumbência, tem digamos assim, uma missão dentro do reino de Deus, né? Os anjos, eles são enviados, são mensageiros do Senhor. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que os anjos são enviados para ministrar a favor daqueles que hão de herdar da salvação. No caso, os seres humanos. Os anjos são enviados. E eles têm outras incumbências, entregar mensagens, se movimentar no mundo espiritual. Os serafins, eles têm a função de estar junto com o Senhor Deus na sala do trono, né? Na guarda. Nós aprendemos isso no livro de Isaías, capítulo 6, quando Isaías diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então é isso que nós precisamos compreender. E depois nós temos os querubins. E os querubins, entre os querubins, o que tinha a incumbência maior, o querubim ungido, chamava-se Lúcifer, né? Aí muitas pessoas perguntam, de onde que vem esse nome Lúcifer, né? Muitas pessoas perguntam, de onde que vem o nome Lúcifer? O nome Lúcifer, na verdade, encontra-se na Bíblia. Só que a Bíblia é em latim. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, foi escrito em duas línguas antigas, hebraico e aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que é um grego antigo, um grego que era falado mais grego popular, né, para melhor entendermos. E nós precisamos entender que em latim, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, em latim, Isaías, capítulo 14, versículo 12, quando lê-se assim, estrela da manhã, como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva. Esse trecho está traduzido por Lúcifer, quer dizer, portador de luz, aquele que traz a luz, aquele que possui luz. Estrela da alva, filho da alva, estrela da manhã. Então, o nome Lúcifer vem do latim, dessa tradução bíblica do latim, de Isaías 14, 12. E Lúcifer, então, foi criado como um querubim ungido. A Bíblia fala aqui que ele andava no jardim do Éden. Nós lemos isso em Ezequiel 28, de 11 a 19. Ele andava pelo jardim do Éden.
ele tinha uma missão. E a Bíblia fala que havia uma beleza, né? Uma beleza extraordinária neste ser. O Senhor Deus diz aqui no versículo 14 de Ezequiel 28, a Bíblia diz assim: Tu eras o querubim ungido para cobrir, estabelecido no monte santo de Deus, no meio das pedras afogueadas andava. Ele estava no monte. Versículo 15 diz: Perfeito eram os teus caminhos. Satanás, quando era Lúcifer, ele foi criado como um anjo, um querubim perfeito. E a função dele era servir ao Senhor. A função dele era estar no céu. Ele era perfeito, um ser completamente perfeito. Só que essa beleza, né, esse ser tão belo, tão perfeito, a Bíblia fala que um dia achou-se iniquidade nele. Essa é a origem do mal. Muitas pessoas dizem: o mal foi criado por Deus. Não, o mal não foi criado por Deus. Deus, ele dotou os seres que ele criou de uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós precisamos entender isso. Livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Poder de decisão, poder de escolha. Isso é simples, né? Isso é muito simples. Poder de decisão, poder de escolha. Embora nós temos muitos irmãos que são calvinistas. O que são os calvinistas? São aqueles que creem as doutrinas pregadas por João Calvino, né? Muitas igrejas que se chamam reformadas creem naquilo que Calvino pregou ao longo da sua vida. E uma das coisas que ele pregou, que alguns chamam, é aquela questão da graça irresistível de Deus. O que eles dizem? Eles dizem que quem tem que ser salvo, ele não vai conseguir resistir, né, ao chamado de Deus. Mas quando eles pensam dessa forma, eles anulam o livre-arbítrio. Estou dando só uma pincelada para a gente entender isso. Temos outros irmãos que são os arminianos, né, que creem que a pessoa decide também pela salvação, mas que Deus também precisa influenciar em uma certa parcela. Nós precisamos entender uma coisa: nós não somos nem arminianos nem calvinistas, nós somos bíblicos. E a Bíblia nos ensina bem isso: livre-arbítrio, poder de decisão, assim, bem simples para todo mundo entender, né? Nós precisamos compreender, a palavra de Deus ela é simples. Poder de decisão. Deus dotou a sua criação, o ser humano, né, que é feito em imagem e semelhança de Deus. E naquela época também, pelo que a gente pode compreender aquilo que a Bíblia nos ensina, os próprios anjos. Dotou os anjos de livre-arbítrio. E a Bíblia fala que no versículo 15: Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade em ti. Desde o dia que foste criado, até que se achou. Quando é que achou iniquidade? Como é que nasceu o mal? Qual é a origem do mal? Qual é a iniquidade? O pecado que fez parte do coração de Satanás, o que entrou no coração de Lúcifer. Orgulho, desejo de querer ser igual a Deus, a criatura querer suplantar o Criador. E como nós entendemos isso? Isso está em Isaías, como nós acabamos de ler. Isaías, capítulo 14, versículo 13, diz assim: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Versículo 14: Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O desejo dele, que ele tinha no coração, era subir às alturas, no lugar mais alto do universo, no terceiro céu, conforme se refere Paulo, nos ensina Paulo a existência do terceiro céu, lugar do trono de Deus, em 2 Coríntios capítulo 12. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 12 fala sobre isso. Terceiro céu, lugar mais alto do universo, lá estava o trono de Deus. Está o trono de Deus, não estava, não, está o trono do céu. Esse é o lugar almejado por Lúcifer. Lúcifer queria ser semelhante a Deus. No momento que ele desejou ser igual a Deus, no momento que ele desejou possuir este poder, ser objeto, alvo de adoração, como Deus era, ele então, a Bíblia fala que achou a iniquidade do mal, entrou no coração dele. O orgulho entrou no coração dele. A origem do mal é esta. Esta é a origem do mal. Versículo 15, mais uma vez, nos ensina isso.
Ezequiel 28:15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou. E o Senhor Deus ainda disse para ele, contudo, versículo 15 de Isaías 14, contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Porque ele diz assim, parafraseando, eu vou dar um golpe aqui no céu, eu vou ser semelhante ao Altíssimo, eu vou ser igual a Deus, porque eu sou bom, porque eu sou belo, porque eu tenho influência, e eu vou chegar ao lugar mais alto do universo. Subirei ao trono de Deus nas alturas, serei semelhante ao Altíssimo. E com esse discurso dele, irmãos, essa capacidade de convencimento que Lúcifer teve, ele convenceu 1/3 dos anjos do céu a seguir. 1/3. 1/3. De cada 3 anjos, o seguiu na sua rebelião. Como que a gente sabe disso? A Bíblia se refere a isso no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no último livro da Bíblia. Livro de Apocalipse, capítulo 12. Ele diz assim, versículo 3. Apocalipse, capítulo 12, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho, E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Versículo 9 dá a definição exata. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram levados com ele. Então aqui nós vimos que houve esta batalha, e ele veio, foi precipitado ao céu, do céu para a terra. E agora no mesmo livro de Apocalipse, continuando no mesmo livro de Apocalipse, aí no capítulo 12, deixa eu localizar aqui na Bíblia, o capítulo 12, versículo 4, diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 12, 4. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu. Veja o que diz a Bíblia, a 1/3. As estrelas simbolizam os anjos. A 1/3. De cada 3 anjos, Satanás convenceu a fazer parte. E ele então com seus anjos foi precipitado para a terra. Ele trouxe uma rebelião nos céus, querendo dar um golpe, digamos assim. A capacidade de convencimento que Satanás possuía e possui é tão grande, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a segui-lo. O diabo é pernicioso, irmãos. Muitas pessoas desdenham da existência de Satanás. Muitas pessoas acham que o diabo não existe, que é história da carochinha, que é fantasia, que é uma conversa. As pessoas não conhecem o mundo espiritual. Você que está vendo esse vídeo pela internet não conhece o mundo espiritual, pensa que conhece. O mundo espiritual ele existe, ele é extremamente organizado. E Satanás ele tenta incutir isso na humanidade, que ele não existe, justamente para ficar mais fácil para ludibriar, justamente para ficar mais fácil para que ele possa agir em segredo. É exatamente isso que ele quer. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos. O Senhor Deus, então, constatando essa rebelião, destacou um dos seus generais, o arcanjo Miguel. Um dos generais dos exércitos celestiais, então, batalhou. Como nós vemos aqui, Miguel e os seus anjos batalharam.
E também contra o dragão e os seus anjos. Não se achou mais lugar, e nem prevaleceu, diz a Bíblia, no versículo 8 de Apocalipse 12. E o diabo foi precipitado para a terra. Precipitado para a terra, então nós podemos perceber que aí sim teve origem Satanás. Satanás vem da palavra hebraica, né? Vem do hebraico antigo. O diabo vem do hebraico, do grego, do Novo Testamento. Satanás é do Antigo Testamento, o nome do diabo. Lúcifer então tornou-se Satanás, né? Que quer dizer adversário. No Novo Testamento tornou-se diabo, que quer dizer acusador. Ele é adversário e acusador. Como a Bíblia diz, o inimigo das nossas almas. E devido à derrota que ele sofreu no céu, foi destruído porque, lendo engano, a criatura pensava que poderia vencer o Criador. Um ser assim, dotado de uma beleza esplêndida naquela época. O ser dotado de poder, dotado de sabedoria, sim, mas um ser finito. Embora Satanás seja mais poderoso que o ser humano, que é um ser espiritual, o homem também é um ser espiritual. Mas o diabo é um querubim. Ele é um ser espiritual, mas ele é finito. Ele não tem onisciência, quer dizer, não tem todo conhecimento. Não é onipresente, não está em todos os lugares, nem é onisciente, nem tem todo conhecimento. Embora ele esteja aqui há muitos anos nesta terra, embora ele não descanse, ele é um ser espiritual, ele não precisa descansar, nem se alimentar. Embora ele, ao longo de observar a humanidade, ao longo de todos esses séculos, ele de conhecer a humanidade, conhecer aquilo que encanta o coração pecaminoso da humanidade, para destruir, ele é um ser finito. E nessa primeira derrota que ele sofreu, então, ele já não tendo mais como vencer e como prevalecer contra o Senhor Deus, a estratégia dele foi aquilo que nós falamos na aula passada. Foi atacar o objeto maior do amor de Deus, a coroa da criação, a obra máxima da criação de Deus, que é o ser humano, a humanidade. Quando ele enganou Adão e Eva no jardim do Éden, e a natureza de Deus saiu da humanidade, a natureza de Satanás entrou, ele então iniciou a destruição na terra. Jesus disse no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Essa é a função do inferno. Essa é a função de Satanás: roubar, matar e destruir. O diabo tem a intenção de roubar a tua vida, matar a tua família e destruir tudo que existe e que faz parte de você. Tudo. Não importa. Muitas pessoas, o pecado, nós falamos a respeito disso no ano passado, o pecado é uma doença espiritual que habita no coração humano. Somente Jesus pode libertar o ser humano do pecado. O pecado é utilizado por Satanás para denegrir ainda mais, para acabar com a humanidade. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele usa todas as estratégias ao alcance dele, para roubar, para matar, para destruir a humanidade. Através de doença, através de ódio, através de tudo de ruim que nós sabemos que existe neste mundo. Essa é a intenção do inferno. É atingir. Ele sabe que um dia ele será julgado, ele sabe que um dia ele será derrotado. E nós vamos tratar disso depois nas próximas aulas. Como que vai acontecer? Ele sofreu já várias derrotas ao longo da história, continua sofrendo. Então, mas o objetivo dele é causar o maior estrago possível. E ele tem um período de atuação, né? Ele teve um início e vai ter um fim. Só que durante esse período, nós temos que entender a autoridade que nós temos. Então nós precisamos compreender todo esse contexto de autoridade espiritual, de origem do mal, para nós entendermos a autoridade espiritual que nós temos, como que foi conquistado. Nós vamos entender isso ao longo da história, mas precisamos entender tudo isso que nós estamos passando, a origem do mal. A origem do mal, então, teve origem lá, como nós lemos em Ezequiel 28:15, quando a iniquidade entrou no coração de Lúcifer, ele se tornou então Satanás e diabo, por sua rebelião no céu. E desde então ele tenta incutir, ele tenta colocar desde o Éden, irmãos, no coração humano o desejo de ser igual a Deus. O ser humano tem esse desejo de ser Deus, de achar que é acima daquilo que realmente é. Ele também usa a mesma estratégia que usou no jardim do Éden com Adão e Eva, fazer com que a gente duvide da palavra de Deus. É mais fácil duvidar. Por isso que a gente falou a respeito da origem da palavra de Deus da Bíblia no início desta aula. As pessoas no seu coração duvidam da palavra de Deus. Essa é a origem do inferno. A posição de Satanás é essa. É que nós duvidemos
da palavra de Deus, da existência de Deus, da veracidade da Bíblia, de quem é Jesus. Essa é a intenção dele. É mergulhar a humanidade cada vez mais num pecado, numa coisa desenfreada para a autodestruição. Por isso que a Bíblia fala que se a humanidade continuar caminhando pelo caminho que vai, pela estrada que vai se autodestruir. Por isso que a Bíblia diz que haverá um momento na humanidade que Deus intervirá. A Bíblia fala a respeito disso, que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mateus capítulo 24, versículo 22 fala a respeito disso. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, né? A Bíblia diz que Satanás vai ser derrotado no final, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, mas nós vamos tratar disso lá na frente. A respeito do terceiro céu que nós mencionamos, a questão do inferno, do diabo, de estar no terceiro céu, está em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 3. A Bíblia Sagrada diz assim, 2 Coríntios 12, 3. Em verdade, que não convém gloriar, a partir do versículo 1, melhor, né? Em verdade, que não convém gloriar, mas passarei as visões e revelações assim. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E eis que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, quer dizer, palavras indizíveis, que ao homem não é lícito falar. Era neste lugar que Satanás queria estabelecer o seu trono, espancando o Senhor Deus, né? Pura ilusão. E Deus é verdadeiro. Sabe por que Deus é verdadeiro? Quem quiser acompanhar o livro de Números, que é o 4º livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, Números 23, versículo 19, diz assim, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Amém? Esse é o nosso Deus, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Criador deste imenso universo, o nosso Criador, o seu Criador. É isso que nós precisamos entender. A origem do mal está nisso, irmãos. Muitas pessoas nesse mundo perguntam: onde está Deus? Por que permite isso? Por que permite aquilo? Nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos compreender uma coisa. Tudo que a humanidade enfrenta nos últimos milhares de anos, desde o Jardim do Éden, está no livre-arbítrio, consequência da escolha que fizemos. A lei da semeadura. A carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, colherá. O ser humano plantou isso. Muitos dizem: mas eu não quis plantar. Mas os nossos antepassados plantaram. Fato disso é o seguinte: pare agora e faça uma reflexão na sua vida. Faça uma reflexão a respeito da Santa Ceia, quando Paulo fala em 1 Coríntios 11, 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, faça um exame introspectivo, olhe para dentro de si, olhe para dentro de você, né? Olhe para dentro do teu coração. É isso que nós precisamos entender. Olhe para dentro do teu coração e imagine, sonde o teu coração, sonde as suas escolhas, como que você é, né? Deus, ele é verdadeiro, Deus, ele é eterno, Deus, ele é poderoso. Olhe para dentro de si. Sonde o teu coração. Aquilo que você tem escolhido, aquilo que você tem plantado na sua vida. Você está colhendo hoje aquilo que você plantou 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos atrás. Você vai colher daqui a 1 ano, 2 para frente, aquilo que você planta a partir de agora. Lei da semeadura. Adão e Eva plantaram desobediência e rebeldia, a humanidade infelizmente sofre por isso. Satanás está neste mundo. A Bíblia chama ele de Deus deste mundo, que nós vimos na semana passada. Ele tem uma suposta autoridade sobre este mundo, mas houve um momento que essa autoridade ela foi cindida, ela foi quebrada, e nós vamos ver isso com o tempo. É importante primeiro nós compreendermos isso, para prosseguirmos nas próximas aulas. Jesus Cristo teve essa função,
Nós vamos entender a missão do Senhor Jesus, a função dele neste papel. Mas precisamos entender toda essa origem. Então tudo que a humanidade sofre hoje, toda a desgraça que existe no mundo, Deus não tem nada a ver com isso. Tudo isso é fruto da escolha humana, livre-arbítrio. A escolha que fizemos no Jardim do Éden, o fato de Satanás habitar neste mundo, ele é a origem de todo o mal, junto com o pecado, junto com o próprio coração humano, que é mau, que é egoísta, que é ruim. Agora, um parênteses, né? Muitas pessoas já me perguntaram, mas viu, depois da rebelião de Lúcifer, existe a probabilidade de termos uma nova rebelião? Eu faço uma referência. No ano de 1994, depois de 98 teve uma sequência, depois teve um terceiro filme, que não me lembro o ano. Havia um filme na época que fez muito sucesso chamado Anjos Rebeldes. Alguns podem procurar, deve ter até na internet ou achar. Para quem conhece um pouco de filme, existe um ator famoso que fez o papel do anjo Gabriel, chamado Christopher Walken. Christopher Walken fez Gabriel. Neste filme, Gabriel supostamente lidera uma segunda rebelião. Uma segunda rebelião no céu. A semelhança do que Lúcifer fez milhares de anos atrás. Isso seria possível hoje? Isso é uma fantasia, um filme? Não, não seria possível. Não seria possível, porque existe um entendimento de que quando houve essa rebelião no céu, o livre-arbítrio, na verdade, os anjos tiveram que fazer uma escolha. Deus havia dotado-os também de poder de decisão. Esse livre-arbítrio deles, na verdade, tornou-se, não é que foi retirado, mas o Senhor Deus deve ter, assim, nós inferimos isso pelo que lemos na Bíblia, entendemos assim, que Ele deve ter feito, digamos, uma conferência e perguntado: o que vocês querem? Seguir a Lúcifer ou a mim? Vocês vão me seguir? Então é da minha forma, é assim que funciona. Então Ele havia selado, fechado qualquer possibilidade de uma rebelião a partir de então. O terço de anjos que acompanhou Lúcifer, esse não tem volta, esse não tem salvação, não tem arrependimento. Não há salvação, salvação é para a humanidade. Nós vamos entender o porquê. Chegando o momento que o diabo será completamente preso e punido por todos os seus crimes. Mas infelizmente, irmãos, nós vemos uma era ainda que Satanás está neste mundo. E tudo de ruim que nós vemos é a origem dele. O mal que acontece na sua casa, na sua família, tem a origem em Satanás, tem a origem na sua decisão, tem a origem no pecado que habita a humanidade, tem a origem no caminho que nós nos rebelamos. O ser humano se rebelou contra Deus. A palavra de Deus nos traz os padrões que o Senhor Deus quer que nós tenhamos na nossa vida. E as pessoas se rebelam contra isso, né? Sob uma pretensa liberdade. As pessoas dizem: eu sou livre. Mas essa liberdade, na verdade, não é liberdade, é escravidão, porque a liberdade que o mundo prega é uma escravidão do pecado. Porque as pessoas que dizem: eu quero ser livre, e habitam neste mundo, elas são escravas do pecado, são escravas de vícios, são escravas de uma condição de vida horrível, são escravas de um sofrimento, de uma solidão, de um problema ruim. Isso é fato. Isso é fato. As pessoas são escravas das suas escolhas. Isso não é liberdade. A verdadeira liberdade nós temos em Jesus. Jesus nos liberta de todo mal. Jesus disse, o próprio Jesus disse em João 8,32: reconhecereis a verdade vos libertará. E ele disse também no versículo 36, do mesmo capítulo 8 de João: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a liberdade que o mundo que nós vemos hoje prega, na verdade, não é uma liberdade, é uma prisão. E a prisão chama-se pecado. O ser humano, longe de Deus, ele não consegue deixar de ser pecador. O pecado habita na carne humana. E o que é o pecado? A definição bíblica de pecado está em 1 João, primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 4. Vamos ler? A definição de pecado está em 1 João, capítulo 3, versículo 4, quando a Bíblia diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Pecado é a transgressão da palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Pecado é a transgressão da palavra de Deus. Todo comportamento humano que afronte a palavra é pecado. Aí as pessoas dizem: mas como que eu vou saber então tudo que está na Bíblia? Primeiro eu preciso estudar a palavra. Mas não é assim, isso é simples. Quando nós nascemos de novo, nós vamos falar a respeito do novo nascimento para frente, já falamos um pouco, vamos falar, nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós.
E nós sabemos quando erramos, quando pecamos. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus nos faz percebermos quando nós erramos, quando nós pecamos. Pecado é a transgressão da palavra de Deus. Então a origem do mal está em Satanás. E essa origem do mal entrou na humanidade a partir de quando a humanidade desobedeceu a Deus no jardim do Éden. É isso que nós precisamos entender. E essa desobediência trouxe tudo de ruim que acontece dentro da tua vida, na tua casa, na tua família, neste mundo. Tudo de ruim que habita o coração humano tem origem aí. Amém? Então esta é a origem do mal. Na semana que vem, nós vamos abordar o plano de Deus para resgatar a humanidade e devolver a ela a autoridade espiritual. Aí nós vamos entrar assim, uma parte melhor das nossas aulas. Essa é a origem do mal e nós vamos ver o que o Senhor Deus fez para resgatar a humanidade. Vamos orar? Você que está aí na tua casa assistindo essa aula pela internet, você que está aqui na igreja, vamos orar. Coloque a tua vida diante do Senhor. Coloque a tua casa diante do Senhor, independentemente de religião. Eu não estou aqui para pregar a religião, porque a religião, na verdade, é uma criação humana. A religião é uma criação humana. Jesus ele não disse eu sou a religião, ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único que ressuscitou e venceu a morte. Jesus não está morto, enterrado em um lugar. Jesus ele não voltou numa nova vida, num outro ser, de modo nenhum. Ele é o mesmo Jesus, ele vive. Ele ressuscitou, venceu a morte para todo sempre. E ele está vivo, mais vivo do que nunca. Ele nos fez uma promessa em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui. Vamos orar. Feche os teus olhos. Coloque a tua vida diante do Senhor. Amado Deus, soberano e eterno Pai que estás no céu, Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã presente aqui nesta noite na igreja. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que nos assistem pela internet, através deste vídeo. Eu peço, Deus, que através do nome do Senhor Jesus, Senhor, a tua unção venha sobre essas vidas agora, neste momento de oração. Senhor, envia a unção do teu Espírito, eu peço o entendimento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, pela autoridade espiritual, Senhor, que nos foi otorgada como ministro do Evangelho, entramos em oração. E nós quebramos todas as cadeias do inferno, todo o mal, toda a angústia, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, que assola este coração humano, esta vida, esta família, este lar, nós colocamos por terra em nome do Senhor Jesus. Se alguma arma forjada no inferno foi destinada para a destruição, se alguma obra de feitiçaria, de magia negra foi feita, nós destruímos essa ação maligna agora em nome do Senhor Jesus. Não é um pedido diabo, me dirijo a você em nome do Senhor Jesus, você que está na vida desta pessoa, nesta casa, nesta família, todo mal está arrancado, extirpado em nome do Senhor Jesus. Não é um pedido, uma ordem através do nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome, o nome soberano e poderoso do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós repreendemos. Eu peço, meu Deus amado, que a tua poderosa unção, a unção do teu Espírito, a paz, Senhor, que excede todo entendimento, que somente o Senhor pode proporcionar no coração humano, venha sobre esta vida, sobre esta família, sobre este irmão, esta irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. A bênção do Senhor está na tua vida. A bênção do Senhor está na tua casa. Você está assistindo esse vídeo, não importa se aqui na cidade de Registro, no estado de São Paulo, onde vivemos, ou não importa onde você está. O importante é que você, se você foi tocado pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, procure uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que crê no genuíno Evangelho de Jesus, na palavra do Senhor. Uma igreja que tenha temor de Deus. Procure como pastor dessa igreja, líder espiritual dessa igreja, e frequente, entregue a sua vida a Jesus. Se você está aqui em Registro, você é nosso convidado. Nós estamos aqui na comunidade cristã batista de Registro, na rua Peru, número 15, na Vila Ribeirópolis. Você é nosso convidado. Nós temos essas aulas toda sexta-feira às 8 horas da noite, temos culto de jovens ao sábado às 8 horas da noite, o culto no domingo de celebração às 7 da noite, e na terça-feira culto de oração às 8 horas. Você é nosso convidado, vem, estamos à sua disposição para orar, para estar contigo, para te abençoar, para responder às suas dúvidas. Conte conosco.
Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.